Bom dia, sejam bem-vindos à reunião pública da Multiplan 2020. Vamos iniciar a nossa reunião com as palavras do Dr. José Isaac Pérez, presidente da companhia. Multiplan, atuando com criatividade e pioneirismo nos setores de shopping centers e empreendimentos imobiliários. Nos anos 80, a Multiplan inaugurou os primeiros shopping centers regionais do Brasil, contribuindo para a urbanização e o crescimento de diversas cidades. Nasciam novos hábitos de consumo e de lazer. É gratificante vender, mas é muito mais gratificante fazer as pessoas felizes. Multiplan está em várias localidades, várias regiões, onde a gente desenvolve projetos sempre com uma filosofia. Dar mais do que as pessoas esperam. Sempre disse que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Mas para fazer bem feito, você tem que gostar do que faz. E quando você gosta muito daquilo que você faz, você presta muita atenção nos detalhes. E a diferença está nos detalhes. Todos são projetos que reforçam a estratégia da companhia de crescimento constante e sempre com o foco no cliente. Nós fazemos um empreendimento pensando no sucesso das pessoas, de fazer as pessoas felizes. Isso é que é fundamental. Me perguntam se o meu negócio é varejo, eu digo não é varejo. Meu negócio é dar prazer às pessoas. Sem prazer, ninguém vive. Estão presentes aqui conosco o senhor Armando da Almeida Neto, diretor, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Hans Melchers, diretor de planejamento e relações com investidores, o senhor Daniel Pérez, diretor do Mind, marketing, inovação e negócios digitais, e o senhor Richard Svartman, diretor de estratégia digital. A companhia informa que adotou todas as medidas de distanciamento e higienização no nosso auditório para garantir a integridade e o bem-estar dos executivos e prestadores de serviço aqui presentes. A nossa reunião de hoje compreenderá uma apresentação seguida por uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos que enviem suas perguntas pelo ícone Q&A, que aparece na parte de baixo de sua tela. Por gentileza, pedimos também que se identifiquem e enviem suas perguntas durante a apresentação até às 11 horas, para que tenhamos tempo hábil de coletá-las e organizá-las. Convido agora para o palco o senhor Armando da Almeida Neto. Obrigado, Luísa. Senhoras e senhores, muito bom dia para todos. Prazer estar aqui com vocês nessa reunião anual, de uma forma diferente do que costuma ser, mas é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos começar a apresentação. Nós vamos passar por alguns capítulos falando sobre qualidade da companhia, uma breve apresentação para aqueles que estão vendo pela primeira vez, estão participando pela primeira vez de uma reunião pública nossa, falar um pouco do nosso portfólio de uma forma bem rápida, falar das ações que nós tomamos ao longo desse ano, falar da parceria com os nossos lojistas, falar um pouco da retomada e da visão de longo prazo. Então aqui temos uma frase que o nosso presidente, José Isaac Pérez, nos fala com muita frequência. Sempre lembrar que o segredo do sucesso é fazer bem feito. E para fazer bem feito, você tem que gostar do que faz. Nosso desafio aqui hoje é, nessa apresentação, mostrar para vocês que temos um grupo, um time apaixonado pelo que faz. Espero que a gente consiga atingir esse objetivo com essa apresentação.
Eu queria também lembrar que essa é uma apresentação hoje com os padrões de sustentabilidade pelo ESG, né, de ambiental, social e governança. Nós não fizemos um capítulo destinado à parte ESG, nós fizemos uma apresentação toda destinada. Então o que nós fizemos foi marcar com um selo e chamando a atenção da letra, se é ambiental, social, ou governança, nos seus respectivos slides. Em vários slides vocês vão ver, e eu vou chamar a atenção um pouquinho mais para frente para vocês. Né? Bem, para aqueles que não nos conhecem, a companhia foi fundada em 1974, portanto 46 anos de muitos desafios e muitas vitórias e crescimento ao longo de cada um desses anos. Muitas vezes os desafios se tornam oportunidades de crescer, de consolidar, de sair mais forte de momentos como esse. Nós temos hoje 21 propriedades em operações, são 19 shopping centers, são 2 complexos de torres comerciais, nós temos o nosso 20º shopping center sendo construído aqui no Rio de Janeiro, o Parque Jacarepaguá. Estamos presentes na região sul-sudeste e no nordeste, temos um shopping no Nordeste, inaugurado em 2013, que é o Parque Shopping Maceió. É o único shopping que nós não somos os administradores, é o nosso sócio, a empresa Aliança, que faz a gestão desse empreendimento. E, fora isso, os nossos shoppings estão todos na região sul-sudeste, trazendo uma sinergia muito grande entre eles, de consumidores, de produtos, de lojas, enfim. Mas tem um número que está ali dentro dos vários destaques nesse slide que me chama muita atenção. São os 80 mil empregos que são gerados nos shopping centers, nessas propriedades, diretos e indiretamente. O que eu me refiro aqui? Eu me refiro às pessoas da companhia, as pessoas que trabalham nos shopping centers, os que prestam serviços no shopping center diretamente, limpeza, segurança, manutenção, jardinagem, entre vários outros, e os funcionários das lojas. Ou seja, é uma geração de emprego muito forte que nos deixa muito orgulhosos de, ao investir num novo projeto, saber que ele, durante a construção, gera 2, 3 mil empregos, muitas vezes, e depois que fica pronto, gera ainda mais empregos. Isso é uma criação de valor, eu acho que tem uma importância social muito grande. Falamos aqui sobre localização e qualidade. Eu não vou comentar sobre cada um desses indicadores, tenho certeza que vai ficar muito fácil de ver, mas eu queria destacar aqui um ponto, que é o ponto que nós perseguimos sempre: qualidade e não quantidade. Nós sempre estamos buscando ter a maior qualidade dos nossos empreendimentos. Perdão, não é ter a maior lista de shoppings, a mais longa lista de shopping center, é ter a lista dos melhores shoppings na cidade onde estamos presentes. É poder trazer para o nosso consumidor a conveniência de um lugar, ele ter os seus desejos, necessidades do dia a dia atendidos. E só para comentar 2 números aqui, os números que estão na direita, por exemplo, você vê que nós temos cerca de 5% da área bruta locável do Brasil, mas temos uma participação em vendas de 8,5%. Esse é o nosso objetivo, ter shoppings fortes, que performem bem, ajudando os lojistas que estão ali a prosperarem e trazendo ao consumidor a conveniência da integração de operações de serviços, de lazer, entretenimento e varejo num único local. Ainda falando sobre qualidade, eu queria falar aqui sobre a questão da estrutura da companhia. E aí eu destaco o primeiro selinho que a gente coloca ali, o G como destaque, né, sobre governança, falando um pouco da como a companhia é gerida, dos seus diversas estruturas. Eu começo pelos sócios. Nós temos como sócios controladores o José Isaac Pérez, e vou falar um pouco dele daqui a pouquinho, é nosso fundador e é o presidente da companhia, e junto com o Fundo de Pensão dos Professores de Ontário, Ontario Teachers Pension Plan, eles têm uma visão de longo prazo, e essa visão se reflete na maneira que gerimos os nossos empreendimentos,
da maneira que desenvolvemos os nossos shopping centers e num acordo de acionistas de 30 anos que começou em 2006. Nós temos o privilégio, eu diria, de ser liderado na companhia, eu estou falando agora da diretoria da empresa, pelo José Isaac Pérez. Ele tem 58 anos integralmente dedicados ao mercado imobiliário. Participa ativamente no dia a dia da companhia, nos trazendo a experiência de 5 décadas, né, para aqueles que começaram agora, para aqueles que já estão na companhia há tantos e tantos anos. Nós temos uma diretoria com larga experiência, não só a diretoria, como os times que compõem essa diretoria da empresa, nossas equipes todas, com larga experiência no que fazemos, em cada um nas suas respectivas áreas. Nós temos um conselho de administração liderado pelo José Paulo Ferraz do Amaral. José Paulo é um empresário com larga experiência no varejo no Brasil. Nós temos como conselheiro independente um dos mais brilhantes economistas do Brasil, Gustavo Franco. Nós temos, além deles, os outros membros que representam os acionistas, que com experiência de muitas e muitas décadas também no setor de shopping center, no setor imobiliário, no Brasil e no exterior. Nós temos ainda uma forte contribuição, importante contribuição do nosso Conselho Fiscal, que é formado pelos renomados Carlos Alberto de Ulloa Canto, Vitor Costa e Ian Muniz. Então, essa é a estrutura que faz a gestão da companhia no dia a dia. Nós temos um turnover de 11%, até a última vez que eu verifiquei, esse turnover de pessoas na companhia era baixo em relação ao setor. Nós temos pessoas que, como eu disse, são apaixonadas pelo que fazem, por isso estão aqui na companhia ao longo desses anos. Passar então para o próximo slide. Eu não podia deixar de associar a palavra qualidade a também um parceiro de longo prazo, que são os nossos lojistas. Os nossos lojistas têm um dado que eu acho que é relevante: 81,3% da área bruta locável da companhia ela é ocupada hoje por lojistas que têm 2 ou mais lojas somente em nosso portfólio. O que isso traz? Um lojista mais preparado, um lojista que vai ter uma visão de longo prazo, que vai saber se adaptar melhor às constantes mudanças, evoluções no hábito de consumo, o que é extremamente relevante. Vamos passar agora para o próximo capítulo, que fala sobre as ações e principalmente as ações implementadas nesse ano por conta da pandemia, por conta da Covid. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre esses slides, nós vamos mostrar para vocês um vídeo que foi o nosso primeiro shopping reaberto, depois que fecharam em meados de março, que foi o Parque Shopping Canoas. E com os protocolos que nós adotamos em Canoas, e obviamente estendemos para todo o nosso portfólio e fomos cada vez acrescentando, implementando novas e eficazes medidas. Por favor. Reduzimos em 50% o uso da capacidade de vagas do estacionamento e colocamos álcool em gel nos acessos de veículos e pedestres. Inserimos placas de comunicação de prevenção e saúde nas entradas e em diversos pontos do shopping. Aumentamos a renovação do ar com equipamentos de ventilação e portas de acesso sempre abertas. Realizamos a aferição da temperatura dos clientes e colaboradores na chegada ao shopping. Prestamos nosso atendimento ao cliente com o uso obrigatório de máscaras, protetores faciais e luvas. O uso de máscaras passou a ser obrigatório no shopping e as atividades recreativas estão suspensas.
Espalhamos mais de 100 dispensers de álcool em gel em diversos pontos. Intensificamos nossas rotinas de limpeza em sanitários, mobiliários, corrimãos e superfícies. Adotamos na nossa praça de alimentação o distanciamento entre as mesas e higienização constante de cadeiras e superfícies. Demarcamos o piso em locais de filas, informando a distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Se precisar, conte com a gente. Multiplan, fazendo sua vida melhor. Bem, então, falando sobre ações, eu queria destacar aqui um ponto que é de extrema relevância. Eu queria agradecer, aproveitar esse momento, para agradecer ao nosso time, à nossa equipe, presente na companhia, presente nos shopping centers, nos prédios, em todas as nossas propriedades, pelo trabalho intenso que foi feito esse ano. Nós saímos mais fortes desse momento, desse desafio. O seu trabalho foi importante, me dirijo àqueles que estão aqui participando dessa conferência. O seu trabalho é importante, foi importante, continua sendo e ajudou a companhia a sair mais forte. Tem alguns ditados que as nossas equipes gostam de dizer, um deles, se eu não me engano, né, é mares revoltos fazem marinheiros mais fortes, algo parecido com isso. Bem, de novo, saímos mais fortes como time desse momento de desafio que vivemos. Passando então para o próximo slide, nós estamos falando aqui sobre as medidas que fizemos. E não podíamos começar de uma maneira diferente sem ser as medidas para apoiar a sociedade que estamos inseridos, a sociedade que fazemos parte. Esse ano, em particular, por conta da pandemia, houveram várias ações que estão aqui listadas, várias delas, para tentar amenizar, ajudar as cidades, os governos, nos testes e dar conforto aos nossos funcionários e pessoas que frequentam os nossos shopping centers. Mas eu queria dizer que é mais do que isso. Ao longo da nossa história, nós participamos ativamente das sociedades que estamos presentes. Então, me chama a atenção aqui alguns exemplos. Por exemplo, campanha de adoção de animais. Só em 2019, 980 animais foram adotados na campanha que fizemos em nossos shoppings. Doação de sangue. Fizemos campanha junto com a Hemorrio para doação de sangue e nós conseguimos com isso, os números que nos foram reportados, foram mais de 10 mil vidas foram salvas, receberam ajuda por conta da generosidade dos doadores que vieram aos nossos shoppings nessa campanha. Durante a tragédia em Brumadinho, nós recolhemos, se eu não me engano, foram 20 toneladas de alimento e quase 60 mil peças de vestuário para ajudar as vítimas da tragédia. Então, são todos os anos, esse ano talvez tenha sido até diferente, porque foi mais focado em relação a respostas para a pandemia, mas faz parte da companhia, faz parte dos nossos shopping centers participarem ativamente da sociedade que nós estamos presentes. Eu passo agora para um slide especificamente sobre o protocolo de higiene que nós construímos nos nossos shopping centers. Nós contratamos assessoria de médicos, de infectologistas, de modo que pudessem nos ajudar a construir um protocolo que desse
segurança, conforto aos nossos colaboradores que ali trabalham, os colaboradores das lojas e aos consumidores que visitam o shopping center. E recentemente nós fizemos um teste para verificar como anda, para verificar esse protocolo, e eu vou dividir com vocês agora um depoimento do nosso diretor de operações, o Henrique Vendriner. Por favor. Bem, é bom ver esse resultado, é bom ver o resultado, de novo, positivo, de um esforço tremendo para fazer com que o shopping center seja um lugar seguro, continue sendo um lugar de muita segurança para os nossos consumidores e colaboradores. Bem, dentro das ações também, vamos falar aqui das ações a nível da companhia, né, a nível de empresa. Nós fizemos uma readequação da estrutura, fizemos um tremendo sacrifício, reduzindo os salários por um período prolongado para que pudesse enfrentar essas incertezas. Nós fizemos uma ampla gestão de passivos, no caso de dívidas, pré-pagando dívidas, renegociando dívidas, reduzindo o custo, postergamos investimentos, né? Não cancelamos investimentos, nós simplesmente postergamos vários investimentos, a gente vai poder falar isso um pouco mais na frente, né? Fizemos novas operações de mercado de capitais, captamos 400 milhões de reais através de 2 operações de debêntures no mercado de dívida local, e com isso nós podemos ter uma posição de caixa confortável, que nos deu muita tranquilidade para enfrentar esse desafio. Eu esqueci de comentar, fizemos a venda de uma das nossas torres, parte da nossa atividade, né, de desenvolver projetos multiuso para locação e para venda, né, nós vendemos uma das nossas torres junto ao Morumbi Shopping, e os próximos slides nós vamos mostrar um pouco do resultado dessas ações tomadas ao longo do primeiro semestre. Primeiro aqui a gente vê a redução da despesa de shopping, a despesa de shopping caindo 6,8% no terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o terceiro trimestre de 2019. Isso lembrando que nós aumentamos a nossa vacância, né, por conta do fechamento dos shoppings e período de reabertura, nós tínhamos uma vacância maior do que estava no terceiro trimestre, e mesmo assim, com todo o custo de lojas vagas, nós conseguimos cair em quase 7% a despesa de shopping. E a despesa de sede, que caiu 48%, se eu não me engano, no terceiro trimestre, comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Mas mais importante, o número que eu estava na cabeça, nos primeiros 9 meses do ano, elas caíram 43% em relação ao ano passado, mostrando que não foram medidas pontuais de um único trimestre, mas que tiveram um efeito muito positivo na redução de despesa ao longo de todo o ano. No próximo slide a gente vai colocar o custo da dívida, mostrando o custo médio da dívida bruta da companhia em 3,13% ao ano, 113 basis points acima da Selic em 2%, reconfirmada ontem pelo Copom em 2%, como resultado das medidas que eu mencionei agora há pouco, de pré-pagamento de dívidas, de renegociação de dívidas, de emissões de novas dívidas. Foram 875 milhões em novos financiamentos e operações de mercado de capitais. Eu mencionei os 400 de debêntures, mas tiveram outros 475 milhões em novas transações.
Próximo slide a gente mostra a venda da torre Diamond Tower no complexo Morumbi Corporate, é uma das torres, projeto que quando nasceu, quando nós estávamos desenvolvendo esse projeto em 2010, já era a nossa estratégia manter uma das torres e vender a outra torre. Engajamos em diversas negociações ao longo desses anos todos. Enquanto isso, a torre foi locada, foi inaugurada, foi locada e, coincidentemente, agora, nesse ano, nós tivemos uma proposta que fez sentido para nós vender. Então, em grandes números, nós investimos 267 milhões de reais no desenvolvimento dessa torre, não do complexo todo, especificamente dessa torre. Nós arrecadamos 270 milhões em aluguel entre o segundo semestre de 2013, quando foi entregue, não me lembro agora, acho que foi em novembro que foi entregue, outubro, novembro que foi entregue a torre, até julho desse ano, quando foi vendida, ou seja, só com o que arrecadamos de aluguel, pagou todo o investimento dessa torre e vendemos por 810 milhões, gerando um retorno, uma taxa interna de retorno desalavancada de 22,5% ao ano. Um claro exemplo de geração de valor para os nossos acionistas. Vamos então começar o próximo bloco, que vamos falar de parcerias, né? E eu começo com as palavras do nosso vice-presidente institucional de compliance, Wander Giordano. Se eu pudesse, de uma forma bem simples, resumir os pensamentos do Wander por trás, eu diria inserção social e solidariedade. Acho que são as duas, resumido em duas palavras, as palavras do nosso colega Wander. Perdão. Bem, dentro da parceria, a primeira que mais chama a atenção é a parceria que nós tivemos com os nossos lojistas. Nós, proativamente, rapidamente, tomamos medidas para adaptar o nosso shopping center a um momento de desafio que estávamos vivendo. E o pior, nós estamos vivendo um momento que não tinha começo, meio e fim definido, né? Nós estávamos vendo o que estava acontecendo sem ter uma previsibilidade. E o que nós fizemos foi agir muito rápido, reduzindo despesas condominiais, permitindo que já no mês seguinte da pandemia, em abril, nós pudéssemos já ter uma redução no custo condominial em 50%. Era uma maneira de ajudar o lojista a enfrentar esse desafio. O que nós fizemos também foi zerar o fundo de promoção, né? Numa atitude, de novo, pró-lojista, ajudando a enfrentar esse desafio. Nós saímos de 100% para zero no fundo de promoção durante esse período que os shoppings permaneceram fechados e zeramos o aluguel também no período que os shoppings estavam fechados e as lojas não podiam então ter a sua atividade. Nós cobramos somente um aluguel percentual daqueles lojistas que eram considerados operações essenciais e estavam ali funcionando dentro do shopping center. Esse ano, até outubro, foram 522 milhões de reais somente de aluguel que nós abrimos mão. Só para dar uma dimensão, o resultado, o lucro líquido da companhia no ano passado foi de 471 milhões de reais. Então, para mostrar o nosso compromisso, a nossa visão de longo prazo, a nossa parceria com os nossos lojistas. Uma outra forma de parceria, de ajudar os nossos lojistas a performar bem, ajudar os nossos lojistas a enfrentar esse momento, foi criar novos canais de venda. Então, venda por WhatsApp, treinamento para os lojistas de como participar com vendas online, o drive-thru, que é uma modalidade que, inclusive, acho que dizem que tudo não tem ativo sem passivo, não é isso? Então, assim, nós aprendemos nessa crise também. E são ações que foram tomadas para enfrentar aquele momento, mas que certamente vão ter um efeito de longo prazo, vão ser aqui adicionadas à nossa estratégia. O drive-thru, uma delas, como a venda por WhatsApp e tantos outros mecanismos.
Mas eu quero chamar a atenção também, e me recordo aqui, tá o Daniel, o Richard presente, da correria que foi por conta da Páscoa, né? Nós estávamos ali preocupados vendo os lojistas com estoques, com ovos de Páscoa, daquela temporada, não serve para daqui a 2 meses, não serve daqui a 3 meses, é bem pontual. E o que nós fizemos foi colocar o nosso aplicativo, né, integrando rapidamente essas lojas e através desse aplicativo também distribuindo em outros aplicativos para permitir que aquele estoque pudesse ser comprado de uma forma digital, online, e ajudar os lojistas com escoar aquela mercadoria. Me lembro de dias que eu até ligava, falei assim, pô, eu estou tentando comprar aqui, mas é porque o tráfego era tão grande que o lojista não conseguia processar e tirar todas as mercadorias. E o excedente, dentro da parte social, acho que é importante destacar, nós compramos várias mercadorias que sobraram e fizemos doações a médicos. Fizemos doações àqueles profissionais da saúde que estão nos hospitais dedicados a salvar vidas, né? Então, uma das coisas bacanas, eu não vou falar aqui da estratégia digital, daqui a pouquinho a gente começa a falar mais sobre isso, o Daniel vai poder contar para vocês o que estamos fazendo, mas é mostrar que, junto com o aplicativo Multi e com nossa parceria com a Investida Delivery Center, nós pegamos aqueles produtos, aqueles códigos, né, os SKUs dos produtos dos nossos lojistas e replicamos em vários outros aplicativos, alavancando o quê? Alavancando o marketing deles, alavancando a participação deles e, consequentemente, as suas vendas. Esse é o nosso objetivo. Começa falando ainda de parceria, mas começa um slide que eu gosto. Natal, né? O Natal mais esperado de todos os tempos. E a companhia, no seu modelo de gestão, não ia ficar de braços cruzados e falar, pois foi um ano duro, nós zeramos o fundo de promoção. Não, nosso compromisso com o sucesso, nosso compromisso com uma prosperidade dos nossos lojistas, fizemos uma campanha grande, são 15 milhões de reais em prêmios que serão sorteados aos consumidores que estão no shopping. Eles trocam os seus cupons fiscais por um cupom através do Multi para concorrer, e nós vamos mostrar aqui essa campanha para vocês. Por favor. O Natal vale muito. Vale diversão. Vale mistério. Vale cuidado. Vale fantasia. Vale o Natal mais esperado de todos os tempos. Até 30 de dezembro, os shoppings da Multiplan vão sortear 15 milhões de reais em várias compras. Baixe o aplicativo Multi e cadastre suas notas. Multiplan faz sua vida melhor. É bom ver o clima de Natal de volta, né? Eu, pelo menos, fico muito contente de ter chegado essa época do ano, né? Depois desse ano longo, e ver esse ambiente, esse clima, música de Natal. Bem, só antes de passar para o próximo slide, só tem perguntas chegando aqui, a nossa equipe está compilando as perguntas, preparando para que a gente possa respondê-las. Então, por favor, qualquer pergunta que tenham através do próprio site, do próprio Zoom, vocês podem fazê-las e nosso pessoal vai transmiti-las. Seguindo aqui em termos de iniciativas, é importante falar das iniciativas ambientais, né? Todas as medidas que tomamos de forma sustentável para que o shopping, que nossas propriedades tenham uma ação ambiental muito ativa. Então, são 5 usinas fotovoltaicas que hoje temos, servindo shopping, servindo a companhia, em cima de alguns dos nossos empreendimentos. Reuso de água, se não me engano, 10 shopping centers com reuso de água. Tratamento do lixo orgânico, por exemplo, tem uma foto de um jardim, que na verdade não é um jardim, é uma horta, e essa horta ela é adubada com lixo orgânico produzido no shopping, processado, e
e os alimentos ali gerados são doados na sociedade local. Então, para nós, essa questão ambiental é muito importante e importante também que ela seja praticada de forma sustentável. Não é simplesmente colocar aqui, por exemplo, uma foto do Village Mall. Village tem quase 10 mil metros quadrados de painéis de vidros de alta performance que retém a luz, o calor e deixa passar a transparência. Quer dizer, não é só uma questão de arquitetura, uma questão ambiental, uma questão de sustentabilidade, o que é muito importante. Perdão. Passando aqui só, então, algumas dessas medidas, algumas especificamente sobre os painéis solares, destacando ali no selo ESG a parte de ambiental. E aqui a gente vê o resultado dessas medidas. O custo de ocupação no terceiro trimestre foi de 11,8%, o mais baixo custo de ocupação no terceiro trimestre que a companhia apresentou desde a abertura de capital em julho de 2007. Eu posso dizer para vocês aqui que o custo de ocupação em novembro foi de 11,4%, é isso, Hans? Que não, obviamente não está na apresentação, mas mostrando que nós temos conseguido seguir com custos mais baixos, não só pela proatividade da companhia na gestão, nas reduções de aluguéis, mas também e principalmente pela redução de custos de uma forma sustentável que conseguimos implementar. Outra maneira de olhar é a inadimplência, que caiu bastante do segundo trimestre para o terceiro trimestre, chegando a 7,2%. Vamos falar sobre retomada, mas antes da retomada nós vamos mostrar um novo vídeo para vocês. Por favor. Os órgãos de saúde para que consumidores e colaboradores possam encontrar nossos shoppings ainda mais seguros. A vida que a gente ama está voltando e a gente também se aprontou para receber você. Vem! Multiplan faz sua vida melhor. Vamos lá, então vamos voltar aqui sobre a retomada. Esse comercial foi feito, na verdade, era muito mais para comemorar a possibilidade de voltar para os shoppings, né? Durante esse período que os shoppings estavam fechados, nós recebemos inúmeras mensagens de consumidores, de pessoas que vêm ao shopping, querendo voltar para o shopping, fizeram músicas que foi muito bacana de ver. Alguns entravam na porta do shopping, perguntavam para o segurança: posso só dar uma volta, eu só queria matar a saudade. E eu li numa reportagem, agora há pouco tempo atrás, acho que no final de semana passado, retrasado, e era uma entrevista com diversas pessoas, e qual era a lição de 2020, né? Qual era a lição da pandemia, e uma das respostas eu gostei muito. Ele falou: foi um ano que ficou claro que o real é melhor do que o virtual, é melhor do que o digital. Então, é isso que a gente sente, por isso esse anúncio mostrando as pessoas saindo das suas casas, indo se encontrar, né, seguindo a tradição, seguindo o desejo de cada um de nós de interagir, de estar com outras pessoas. Vou iniciar então com algumas palavras do nosso vice-presidente de operação, do Eduardo Pérez. E de novo, nós estamos muito orgulhosos dessa retomada do que nós vamos falar, e como bem disse o Eduardo, foi uma forte e consistente recuperação. E é isso que a gente quer mostrar nos próximos slides. Primeiro, tem número à beça, vou tentar fazer de uma forma bem simples. Você tem uma linha vermelha que é uma linha do tempo, o tempo que o shopping estava aberto nesse mês comparado com o mesmo mês do ano anterior. Tem uma coluna mais para rosa que é o percentual de vendas, de novo, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, comparado com 2019. E a coluna verde é a coluna onde a gente mostra o aluguel da mesma maneira, comparando com o mesmo mês em 2019. E ficou claro
eu diria aqui, fica um formato de V de recuperação um pouco estilizado, mas vocês vão ver melhor no próximo slide, mas ficou claro da recuperação consistente que nós conseguimos apresentar. Nós tivemos agora, em outubro, um update do número que nós divulgamos no terceiro trimestre. Nós divulgamos ali com 81% de vendas comparado com outubro de 2019. Esse número foi, como era uma prévia, no definitivo foi para 85%. Estamos apresentando agora, em novembro, ainda uma prévia, um número de 81% de vendas. Esse número ainda não inclui Maceió, o Parque Shopping Maceió, que a gente acaba incorporando ao longo do tempo, e mostra mais uma vez a consistente recuperação de vendas que conseguimos apresentar, apesar das diversas restrições que ainda enfrentamos. Não acabou, muitas atividades ainda não voltaram ainda ao normal, pensa nos cinemas, pensa nos teatros, próprias academias, então pouco a pouco nós estamos voltando. E os nossos shoppings não são lugar simplesmente de vendas, não são os templos de consumo que já foram no passado chamados dessa maneira, eles são um lugar de experiência, são um lugar de lazer, de serviço. Então, obviamente, com todas essas restrições, você não vai voltar a 100% imediatamente e, de novo, voltou rápido, voltou forte e de uma maneira consistente. E a qualidade dos nossos empreendimentos justifica poder, já no mês de novembro, recuperar a icônica marca de 100%. Nós passamos do aluguel que cobramos em novembro do ano passado, superando em 0,5% esse número. Quando a gente mostra o número trimestre a trimestre, fica mais evidente a recuperação em forma de V. Fica mais evidente a rápida, forte, consistente recuperação que tivemos em vendas e em aluguel. Acho que não vou perder muito tempo nesse gráfico, acho que ele é autoexplicativo, só o formato de recuperação já ajuda bastante. Uma outra maneira de ver é em relação ao tráfego de veículos. Nós sabemos hoje que tem um efeito muito grande de pessoas virem de táxi ou virem com aplicativos ao shopping center, ou por estarmos inseridos no meio de grandes centros de consumo. As pessoas andam para o shopping muito perto, nós andamos aqui todo dia para o Barra Shopping, para o New York, para o Village Mall, não precisa nem pegar carro. Mas o fluxo de veículos, estacionamento, é uma boa medida de crescimento. E como vocês podem ver, recuperou bastante, nós estamos mostrando aqui de julho até novembro. E o mais importante, que é o gráfico da direita, é quando a gente vê o tempo de permanência. Pouco a pouco, quando nós reabrimos o shopping, o que nós vimos? Nós vimos um lojista um consumidor mais objetivo. Ele entrava, comprava, saía. Então o tempo de permanência veio para baixo de 1 hora. E mês a mês, com o restabelecimento das operações, mesmo ainda que de forma parcial, e mesmo ainda que ainda tem tantas operações, tantas atividades para serem restabelecidas nos shopping centers, mas você vê que o tempo de permanência está superando 1 hora, está crescendo a cada mês. Bem, de novo Natal, de novo tem que adaptar aqui a uma nova realidade, uma nova maneira de fazer o Natal, uma nova maneira de interagir com as pessoas. Então, é com muito prazer, com muito orgulho, que nós vamos aqui dividir um vídeo com vocês de campanha de Natal dentro dos nossos shoppings, mostrando como nós conseguimos dar uma resposta aos desafios por conta da pandemia, sem perder a magia do Natal. Por favor.
Como vocês podem ver nesse vídeo, de uma maneira que a companhia pensa, o maior espetáculo são as pessoas, né? Você imagina tudo isso sem ninguém dentro. Não teria graça, não teria beleza, não teria a mágica. Então a mágica, o espetáculo, como diz nosso presidente, são as pessoas. E é isso mesmo. Vamos passar então agora para a visão de longo prazo. E na visão de longo prazo, ele tem muita coisa para falar. Nós vamos falar de inovação, nós vamos falar de projetos, mas eu não podia deixar de falar sobre inovação aqui, porque inovação se tornou uma palavra muito associada ao digital, né? Inovação digital, inovação em internet. Inovação é inovação. Inovação é o sentido amplo da palavra. E a Multiplan sempre foi uma companhia inovadora. Nós inovamos em mix, inovamos em que operações nós trouxemos para os nossos shoppings, nós inovamos em integrar centros médicos aos shoppings, em trazer áreas de restaurantes, áreas gourmet ao shopping center, né, com a visão de futuro, a visão de hábito de consumo, da mudança de hábito de consumo, a evolução do hábito de consumo. E agora não podia ser diferente. Nós temos aqui hoje um instrumento fantástico chamado tecnologia. E a tecnologia ela é utilizada de uma forma também ampla. Ela é utilizada em sistemas gerenciais da companhia, ela é utilizada na infraestrutura da companhia, ela é utilizada nas obras nossas, na construção dos nossos shoppings, nas soluções de engenharia que são dadas para o desenvolvimento e construção dos nossos empreendimentos, para a maneira que nós gerimos. E hoje nós temos aqui a alegria de ter um time grande, dedicado integralmente à inovação digital, focada no consumidor. E para falar um pouco mais para vocês, eu vou chamar aqui o Daniel Pérez. Daniel é o líder da área de inovação digital, nosso diretor. Daniel, por favor. Maravilha, Tio Armando, obrigado. Pessoal, primeiro é um prazer estar aqui e poder falar um pouco com vocês sobre o Mind, sobre inovação. Para quem não sabe, o Mind significa marketing, inovação e negócios digitais. E o nosso objetivo é muito olhar para frente, entendendo as mudanças de comportamento, dos hábitos de consumo do consumidor e usar o melhor da tecnologia e do digital para atender essas demandas. A gente aqui vai falar um pouco de transformação digital, de métricas também do ano, mas é importante ressaltar que para a gente a transformação digital é muito mais do que virar, entre aspas, uma empresa digital, trazer o melhor do digital para o mundo físico, para o mundo integrado. A gente não acredita nem em online, nem offline, é tudo a mesma coisa, é um life de certa forma, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui a visão de longo prazo no sentido da transformação digital, né? Como vocês estão vendo na tela, a transformação digital da Multiplan, a gente divide ela em 3 fases. Uma primeira fase que tem a ver com o Multi, o nosso cargo-chefe de produto, que é o nosso super app hiperlocal. Muito mais que o marketplace, o Multi tem o objetivo de levar o shopping à palma da mão das pessoas e abrangir um relacionamento que não se limita à cancela do shopping, que vai além, que vai efetivamente para a mobilidade da vida das pessoas, que vai para a casa das pessoas, que acompanha as pessoas no trabalho como um todo. Essa primeira fase é muito voltada a criar esse canal de relacionamento para gerar downloads. E a estratégia que a gente encontrou aqui é uma estratégia muito interessante, porque ela permite que a gente use os nossos ativos e os nossos shoppings para, de fato, incentivar o download. E com isso, através até mesmo da Delivery Center, consigamos surfar nas ondas de investimento dos players online, de modo a agregar mais valor para os nossos lojistas. Uma segunda fase de extrema importância é a fase do Multi-Você, que é uma fase voltada à recorrência, à retenção e à geração e identificação de dados. O Multi-Você, para quem não sabe, é o nosso programa de fidelidade. Tá? É a fase que a gente se encontra em atualmente. E isso leva a gente para uma terceira fase, que é efetivamente a fase do que a gente chama de Mindful, que é a nossa plataforma de Consumer Insight. Isso é, depois que a gente adquiriu as centenas de milhares de downloads, depois que a gente abrangiu cada vez mais o relacionamento com o consumidor, entendendo esse consumidor cada vez mais, é a gente transformar isso em insights, não somente para o Multi, não somente para a área digital, mas para a Multiplan
Multiplan como um todo, empoderando insights e tomadas de decisão, desde o merchandising ao comercial, às superintendências, a N outras áreas, né? É realmente trazer cada vez mais uma cultura vision-driven, mas data-oriented. E além dessas fases do Mind, como vocês podem ver também no slide, há duas áreas de apoio a essa transformação, que é a Startplan, a nossa plataforma de conexão com startups, que ao longo da construção dessa transformação vai encontrando, analisando e extraindo oportunidades, e o Multilab, que vai atendendo necessidades que a gente não encontra em mercado e a gente precisa, de alguma forma, construir, conectar internamente. Então essa é a nossa visão de transformação digital da Multiplan. É entender cada vez mais o nosso consumidor, de modo a empoderar cada vez mais as pontas a tomarem decisões e realmente melhor adaptar os nossos shoppings. Acho que o Armando estava comentando aqui, é bacana, porque de fato a gente teve um boom, de certa forma, no online, né? Se vocês forem olhar, o Multi, ele teve um crescimento de TPV, isso é, de total de vendas endereçável, né, Total Payment Volume, de aproximadamente 550%, de 527%, com aumento de pedidos de 191% e de 296% no sentido de downloads. Hoje a gente chega, de fato, a 550 mil downloads do nosso Super App. Por um outro lado, a Delivery Center, que apoia o Multi, além de outros players online, nos shoppings Multiplan, teve um aumento de 252% de vendas como um todo, com um aumento de 316% de pedidos. A Startplan, que é a nossa plataforma que conecta com startups, analisou mais de 700 startups e converteu 40 dessas em, desde contratos de merchandising, através do Merchan, a parcerias comerciais, através do comercial, a efetivamente parcerias por Multi ou para a companhia como um todo. O Multilab, por um outro lado, tendo construído a sua ferramenta de chatbot, de fato, atualmente já teve mais de 200 mil de mensagens em interação e atendendo a 55 mil usuários e levando o atendimento 24 horas a 7 dos nossos shoppings já. Por fim, o Multi Você, o nosso programa de fidelidade, hoje está implementado em 6 shoppings, há outros shoppings com os seus programas específicos, e a gente imagina virar todos os shoppings para Multi Você até o final do ano que vem. E aí eu acho que uma coisa importante aqui a ser dita é também o aspecto cultural do Mind, né? E cada vez mais da Multiplan como um todo, que é experimentar, que é aprender, como a gente aprendeu ao longo dessa pandemia em N formas. Agora, dentro do Mind, a gente teve algumas experimentações muito bacanas que eu acho importante compartilhar aqui. A gente levou o nosso marketplace para o WhatsApp, isso é uma introdução para o nosso superchat ao WhatsApp, isso é a possibilidade de você fazer tudo que você faz no shopping, não somente por app, mas pelo canal do WhatsApp, que hoje se encontra em 99% dos celulares do Brasil. Por um outro lado, a nossa ferramenta também de vendas direta, a gente rapidamente conseguiu executar, implementar e de fato fazer com que ela funcionasse ao longo da parceria, permitindo aos lojistas um novo canal também de vendas online, mas standalone. E por fim, a Live Center, que é um programa mais recente desse último trimestre, através da Delivery Center, mas que é muito bacana, porque a gente começa a trazer live commerce para dentro da Multiplan, para dentro do Multi, para dentro da companhia como um todo. Pra vocês terem ideia, o live commerce hoje na China movimenta já 20% do comércio online. E aqui a gente atualmente já fez 9 lives, onde todos eles foram um grande sucesso. Se eu não me engano, a gente teve 100% de vendas em todos, na verdade. Então, existe uma expectativa muito bacana também nessa direção. Pessoal, era isso que eu queria dizer. Eu vou trazer aqui o tio Armando de volta aqui, por favor. Estou com o microfone aqui, obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Foram, se eu não me engano, mais de 500 mil de downloads, não é isso, Daniel? Sim. Bacana, parabéns. É isso que vamos continuar aqui, então, com a visão de longo prazo. E começo com as palavras do Marcelo Barnes, nosso vice-presidente de desenvolvimento, e ele busca shoppings com uma solução urbana, né? Shoppings onde você tenha facilidade de lazer, de consumo, de serviço, de bem-estar, de uma forma sustentável. Esse é o nosso desafio e é isso que nós buscamos integrar e entregar em cada projeto. Mas falando um pouco da visão de longo prazo, eu não poderia começar de uma forma diferente sem se falar de
de mix de lojas, mix de segmentos e quanto que eles foram mudando ao longo das décadas. Você imagina um shopping center que tivesse com as mesmas lojas até hoje. Para ser sincero, eu tenho saudade até de várias delas, mas essa é a evolução. As pessoas mudam, as necessidades mudam e é esse o nosso trabalho, como eu disse, que é antecipar tendências, é enxergar a mudança de hábitos de consumo e poder implementar, entregar isso hoje nos nossos shoppings. Então, a mudança de mix foi muito grande, foi muito forte. Você lembra um shopping no passado, a opção de lazer era o cinema. Hoje as opções de lazer são inúmeras. Eventos dentro do shopping, cinema que continua muito forte, teatro, centros de convenções, diversas exposições, eventos que as pessoas interagem, né, eventos de cozinhar, de experimentar vinhos, cafés, enfim, uma variedade enorme. A própria loja de vestuário, que era um ponto de venda somente, se tornou um lugar de experiência, mudou muito, diversos novos subsegmentos surgiram, de especializações distintas. A mesma coisa quando a gente pensa na alimentação, né, que era a praça de alimentação, e se tornaram restaurantes famosos, restaurantes acessíveis, a praça de alimentação, as diversas cozinhas, os diversos gostos que estão ali refletidos no mix de restaurantes e alimentação no shopping center. E é isso que a gente procura mostrar nessas fotos, mostrando uma outra tendência que me chama muita atenção, que o shopping é um lugar das pessoas, das famílias, né, dos filhos, então cada vez mais áreas abertas, cada vez mais área verde, integrar o shopping com uma área verde. Esse é um desafio grande que nós temos implementado, não por conta da pandemia, mas há muitos anos. Essa primeira foto é do Parque Shopping Canoas, que foi aberto em 2017, e esse parque foi inaugurado um ano antes, em 2016. Na verdade, é um parque que já existia, um parque público, que nós conseguimos administrar uma área de cerca de 14 mil metros quadrados, renovando, colocando ela de uma forma sustentável, integrada ao shopping center. Ao lado a gente já viu uma foto no Barra Shopping Sul, de uma área chamada Abacadabra para as crianças. E essa é a nossa filosofia. Os centros médicos, né? Agora, com a pandemia, o centro médico virou um lugar mais importante ainda do que já era. Mas, na verdade, nós já desenvolvemos centros médicos há mais de 30 anos. O primeiro centro médico Barra Shopping vem dos anos 90. Né? Nós temos hoje 2 centros médicos Barra Shopping, no Ribeirão Shopping, estamos desenvolvendo agora, vamos começar em breve, vou mostrar daqui a pouco, no Barigui também, em Curitiba. Então, como eu disse, interagir com desfiles de moda, com campanhas, com eventos dentro dos shoppings, né? Através do aplicativo, como o Daniel falou, o Multi, ele não é um lugar só para ir vender, é um lugar para interagir. O que está acontecendo no shopping? Eu estou conectado, eu estou levando shopping para casa. Então, tudo isso faz parte da nossa estratégia e visão de longo prazo. Né? Aí você vê outros exemplos não só eventos que aconteceram no shopping, mas coisas permanentes. Por exemplo, essa foto deve ser aqui no Barra Shopping do Parcão, né, que é um lugar para trazer os seus animais, trazer seu cachorro, o seu pet, e você poder interagir, eles também poderem se divertir. Então é importante hoje nas famílias, e mais ainda nesse ano, né, as lojas, um dos destaques quando perguntam, toda a parte de pet foi muito bem ao longo do ano. Por quê? Porque as pessoas precisavam daquela companhia, ajudaram muito nesse momento difícil, e não podíamos deixar de pensar neles aqui nos nossos shoppings, né? Aqui a gente mostra várias atividades esportivas que obviamente não foram realizadas durante a pandemia, e sim em outros momentos, mas que faz parte da nossa estratégia, da nossa visão de longo prazo. E a campanha que eu mencionei mais cedo, de doação de sangue para salvar vidas, entre várias outras atividades que nós desenvolvemos de uma forma permanente nos nossos empreendimentos. Bem,
Aqui nós vamos mostrar para vocês uma foto que muitos já viram, tá, em vários dos nossos relatórios, que é o Parque Jacarepaguá. Reparem, não tem a palavra shopping. Nós tiramos a palavra shopping do nome desse empreendimento. Era Parque Shopping Jacarepaguá, passamos para Parque Jacarepaguá, porque achamos que a palavra shopping ela não ia traduzir integralmente todas as atividades, serviço, entretenimento e lazer que a gente quer que esse empreendimento represente. Então, esse é um desenho, na verdade, do shopping, que vai abrir no 4º trimestre do ano que vem, e essa é uma foto da realidade, né? Nós temos aqui um desafio interno, é sempre a realidade ser melhor do que a foto, do que o desenho, do que o projeto. Temos conseguido isso em vários dos nossos projetos, comparamos, e olha como está ficando o Parque Jacarepaguá, essa foto de pouquíssimo tempo atrás. Essa é a expansão do Parque Shopping Barigui. Nós fizemos um evento pouquíssimo tempo antes da pandemia. Pode olhar e falar assim, puxa vida, pouco tempo antes da pandemia não adiantou nada, né? Opa, como adiantou? Toda a área do centro médico está alocada. Tem uma fila de espera de clínicas e especialidades querendo participar no Centro Médico Barigui. A área de varejo, ela está sendo locada, já tem uma boa demanda por espaço, e o que nós queremos nessa grande expansão, na 5ª expansão do Parque Shopping Barigui, é adicionar serviços, principalmente através do centro médico, mais lazer e entretenimento, com restaurantes, com um grande deck que vai ter, uma área aberta, e também a parte de varejo, novas lojas complementando esse shopping ainda mais na cidade de Curitiba. Bem, o próximo slide ainda é sobre Barigui, uma outra foto do projeto, mostrando o rink de patinação que vai ter. E aqui mostramos a expansão do nosso shopping, de um dos nossos 3 shoppings que temos, o 2º shopping desenvolvido por nós na cidade de Belo Horizonte, que é o Diamond Mall, fazendo a sua 2ª expansão, adicionando uma nova área com cerca de 49 novas operações, um novo piso para o shopping center que está tão inserido na cidade de Belo Horizonte, tão convenientemente localizado, as pessoas têm um tráfego, né, de pessoas chegando no shopping a pé muito grande pela região que ele está inserido. Nós estamos chegando aqui na parte final, quase, falar aqui com vocês do projeto Golden Lake. Esse é um projeto na cidade de Porto Alegre, sul do Brasil. Na próxima foto vocês vão ver que ao lado dele está o Barra Shopping Sul, shopping que inauguramos em 2008, na zona sul de Porto Alegre. E esse é um projeto que tem 250 mil metros quadrados de área privativa de vendas, área residencial, um condomínio privilegiado por estar na frente do rio Guaíba, privilegiado pelo seu espaço, pela área interna que vai ser desenvolvida, pela infraestrutura que vai ser desenvolvida na região. Então aqui a foto mostrando ele ao lado, na verdade é um desenho mostrando ele ao lado do Barra Shopping Sul, mostrando com destaque essa primeira fase, que são 34 mil metros quadrados de área privativa de venda, e que a nossa expectativa é que já no início do ano nós possamos fazer o pré-lançamento dessa fase. E aqui alguns exemplos de outros projetos dentro da nossa estratégia de desenvolver projetos multiuso que nós temos. Então, nós estamos aqui, o canto esquerdo em Curitiba, todos eles integrados aos shoppings, ao Parque Shopping Barigui. Do canto direito superior, são 2 projetos ainda dentro do Barra Shopping Sul, ou seja, integrados aos outros 3 prédios que hoje já compõem junto ao Barra Shopping Sul. De baixo, na esquerda, é um projeto no Village Mall, aqui integrado ao Village Mall, que está integrado ao Barra Shopping, ao New York City Center, fazendo uma grande área comercial, uma grande área
residencial e comercial aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a parte da direita é um projeto, um terreno único que nós temos junto ao Ribeirão Shopping para desenvolver um projeto residencial também espetacular. Bem, eu vou já mostrar o nosso último vídeo antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, mas eu gostaria de ler para vocês as palavras do nosso presidente, José Isaac Pérez. Mais do que templos de consumo, os shopping centers da Multiplan promovem cada vez mais entretenimento, interação, cultura e sustentabilidade. São polos de experiência únicos, com lazer para todas as idades e cada vez mais integrados com a natureza local. Os shoppings não só reúnem os melhores serviços e conveniência, integrando o varejo de uma forma mais ampla, o físico e o digital, como também promovem os mais variados encontros e momentos memoráveis. José Isaac Pérez. Então, esse é o nosso norte, é isso que nos guia aqui no dia a dia da companhia, e eu vou mostrar para vocês agora um último vídeo, mais uma vez sobre o Natal, mostrando uma celebração no Morumbi Shopping em São Paulo. Por favor. Tudo bem com você? Agora eu tô vendo vocês. O brilho do Natal esteja o ano todo com vocês. Feliz Natal! Bem, pessoal, estamos de volta agora para começar a sessão de perguntas e respostas. Na verdade, será conduzida pela Luísa, mas eu queria só dizer, por questões, obviamente, de distanciamento, não podemos estar todos no palco, mas tem aqui o Daniel, o Richard, à disposição para responder perguntas também sobre a questão digital, sobre a estratégia digital. Então, por favor, Luísa. Obrigada, Armando. Nós organizamos aqui as perguntas da forma que fizesse mais sentido, que ficasse de uma maneira melhor para todos vocês. Caso alguma pergunta não possa ser respondida, a nossa equipe de RI vai continuar à disposição de vocês nos canais que vocês já estão habituados a procurá-los. Para começar, temos uma pergunta aqui semelhante do André Mazzini, do Citi, e do Marcelo Mota, do JP Morgan, sobre a questão dos aluguéis, que voltaram a 100%, mas as vendas ainda em 82%. Então, o André Mazzini pergunta se essa maior diferença é atribuída a uma estratégia comercial mais assertiva, o quão sustentável é manter o aluguel em 100% do ano anterior, enquanto as vendas estão em 80%, 85% do ano anterior, se isso pode causar algum impacto no custo de ocupação, ou se a redução do condomínio ajuda a manter o custo de ocupação estável, e incluindo aqui também um ponto do André Mazzini, se os senhores poderiam dar alguma cor sobre a inadimplência em novembro.
Perfeito. Eu gosto que quando faz essa compilação, são 150 perguntas em uma. Né? Então, assim, tem que ter uma memória, dá vontade de pedir para repetir a pergunta, para ir gravando ponto a ponto. Mas vamos tentar repetir. Eu estou aqui junto com o Hans, então, que ajuda e sabe melhor dos números ainda. Mas vamos lá. Olha só, nós tivemos primeiro nós já vivemos uma pandemia, não acabou. Né? Então, eu fico... te juro, super feliz de ver os números que alcançamos de vendas no mês de setembro, outubro, novembro, números fortes, uma recuperação forte, isso é muito importante. Depois, sobre o aluguel, o aluguel ele chegou aos 100%, 100,5% para ser aqui preciso, mas vamos lembrar que é de uma forma nominal. Né? Se você comparar com o ano passado, teve uma inflação durante todo esse período que não foi integralmente, que foi repassada, ou seja, o aluguel não foi integralmente restabelecido de uma forma real e sim de uma forma nominal. O que vários empreendimentos nossos ainda trabalham com restrições de horários, restrições das suas operações, que não permitem que a gente possa cobrar o aluguel ainda, que não entendemos ser ideal cobrar aluguel de forma integral. Então, o copo meio cheio e meio vazio. Eu vejo como um upside enorme ainda de recuperação. Né? E voltando aqui, a referência acaba sendo o ano passado, mas a referência podia ser janeiro, fevereiro, com forte crescimento que apresentamos nos 2 primeiros meses do ano. Então, nós vemos com bons olhos. Nós temos bons shoppings, bem localizados, com campanhas como essa que ajudam o shopping, né, a ter ali uma participação no mercado maior. Isso é importante. Quanto ao custo de ocupação, eu já dei um número até de novembro, de 11,4% de custo de ocupação. Então, eu estou tocando nesse ponto, Luísa, do custo de ocupação, mas ainda tem um mês de dezembro. Então vamos viver um mês de cada vez, ou um dia de cada vez. Quanto à taxa de inadimplência, não tenho o que dizer, o trimestre não acabou, as taxas são trimestrais, nós estamos falando para vocês como é que foi o aluguel, né? Mas nós precisamos ver também como é que foi a recuperação de aluguel de meses anteriores, inadimplência. Então esse número nós vamos divulgar quando for divulgar o resultado do quarto trimestre, mais na frente do ano. Faltou algum ponto, Hans? Não, só adicionar alguns pontos aqui, né? O primeiro ponto até é sobre a inadimplência. Eu acho que quando a gente vê o desempenho em outubro de um aumento de aluguel e a gente aumenta esse número em novembro, já mostra talvez o sucesso da estratégia que a gente utilizou em outubro. Também vale notar que esse aumento ele teve algumas questões de reajuste contratuais, a gente teve contratos sendo reajustados e a gente viu a viabilidade disso por vários motivos. Então, primeiramente, vendas. A gente já vê hoje em dia shoppings acima de 100%, segmentos, lojas, isso dá um poder de barganha. A gente vê também que o custo de ocupação estava a 11,4%, que na verdade é abaixo do histórico, até abaixo do ano passado. Ou seja, não é que a gente esteja fazendo uma cobrança que seja maior do que no passado. Acumulado no ano, inclusive, a gente vê que a gente deu mais uma redução percentual do que teve a redução de venda desde o começo do ano. Então, assim, a gente está, obviamente, monitorando isso, porque no fim do dia, como a gente enfatizou na apresentação, os lojistas são nossos parceiros e a gente quer ajudar eles da melhor forma. A gente gosta do nosso mix, a gente quer manter o nosso mix e dessa forma a cobrança foi feita de uma forma bem específica. Quero também destacar um ponto específico na questão de vendas. Lembro, como destacado no próprio slide, que a venda de novembro ainda é preliminar, ela ainda pode mudar. Ela, por exemplo, não inclui Maceió, que pelo que vocês viram nos últimos resultados, teve uma venda acima de 100%. Então, assim, existe uma possibilidade desse número aumentar. Assim como, se a gente for ver outubro, também teve uma revisão para cima. Então, assim, esse gap que a gente tem hoje em dia entre aluguel e venda pode ser reduzido, mas em todo caso, isso só é um upside, é só uma melhora à situação atual. Porque hoje em dia, já vemos aqui um custo de ocupação bastante saudável. Bom, passando então agora para uma pergunta do Pedro e do Igor, do Santander, traz um ponto importante. Eles perguntam como vocês estão vendo
a evolução do fluxo e das vendas nos últimos meses, considerando a potencial chegada da vacina para a Covid-19? Obrigado, Luísa, Pedro, Igor, pela pergunta. A pergunta é muito boa, assim, eu estou aqui pensando como responder, porque você tem uma resposta mais direta, que acho que a vacina vai trazer o conforto. Tantas pessoas ainda estão isoladas, né? Tantas pessoas ainda estão com preocupação de ter lugares onde tenham um número maior de pessoas concentradas. Então, certamente a vacina vai trazer, acho que esse conforto para que esse público possa voltar de uma maneira ainda mais rápida. Mas o que me fez pensar é uma visão assim de longo prazo. Durante os dias do começo da pandemia, março, abril, com tanta dúvida, tanta incerteza, quantas não foram as ligações que disseram assim, os shoppings vão acabar, né? O varejo físico acabou, o varejo vai ficar só digital. Primeiro, não tem varejo físico nem varejo digital, tem varejo, é que nem inovação. Tem o varejo e tem a conveniência de hoje eu estou aqui, eu vou ao shopping, amanhã eu estou em casa, tenho um jantar, esqueci de comprar alguma coisa, eu peço. É isso que é a beleza da tecnologia, que permite que a gente possa, de uma forma efetiva, realizar uma venda que provavelmente não aconteceria. Provavelmente eu estou em casa, esqueci de comprar, paciência, faz o jantar sem isso. Agora não, peraí, eu peço aqui, entro no multi, peço, uma hora depois está em casa. Então, mas as pessoas não mudaram. Essa essência das pessoas é que me faz olhar para o longo prazo de uma forma muito positiva. Eu fiz alguns comentários durante a apresentação sobre pessoas que pediam para ir ao shopping, para dar uma olhada, para sentir saudade, matar a saudade daquele shopping, da onde eles vão no dia a dia. E é isso que a gente vê, as pessoas querem estar juntas. Você vê os restaurantes, por exemplo, que sentiram tanto. E olha que interessante, o restaurante é uma das operações que foram consideradas essenciais e puderam, então, estar abertos durante todo o tempo de pandemia. Só não podia servir ali presencialmente, mas vendendo por aplicativo, por telefone, por entrega. E mesmo assim foi um segmento que sofreu bastante no mundo inteiro, né? Mas o que a gente tem visto nos nossos shoppings, o restaurante recuperando muito forte, em muitos casos até passando a marca do ano anterior. Porque que eles viraram a opção de lazer, a opção de lazer. As pessoas querem ver um aniversário, é a família, são os amigos, eles se encontram, vão no restaurante juntos, vão celebrar. As pessoas querem estar juntas, isso ficou muito claro durante a pandemia. E eu volto a repetir aquela frase que eu li, o ano onde o real mostrou melhor do que o virtual. Então, isso é importante. Perfeito. Agora uma pergunta do Alex Ferraz, do Itaú, sobre como está a estratégia para o final do ano, tendo em vista um cenário mais restritivo de circulação e se existe a possibilidade de rever a estratégia de cobrança em alguns casos. Alex, nós vamos sempre rever. Nós não fizemos uma política que não possa mexer. Obviamente, nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo, todos os efeitos, né, das restrições que ainda temos, o momento que estamos vivendo. Mas vamos lembrar, e até válido também para a primeira pergunta, que foi do André e do Marcelo Mota, nós temos 522 milhões de reais somente em descontos de aluguel, fora fundos de promoção, fora despesas condominiais e até outubro. Então, nós fizemos uma política muito proativa, espontânea, de ajudar o lojista a atravessar esse momento de dificuldade, né? Então, é óbvio que nós podemos rever, nós temos revisto isso a cada mês, temos acompanhado com muito cuidado, não tem uma política para todos os shoppings, nós temos que olhar no caso a caso. Você imagina cidades, imagina uma mesma loja que tivessem 2 shoppings, um que funcionava 6 horas por dia e o outro que já funcionava 12 dias durante toda a semana. Você não pode cobrar da mesma maneira. Então,
É isso que nós estamos atentos, acompanhando, mas conscientes também da ajuda importante que demos e do apoio que temos feito, por exemplo, com a campanha de Natal. Né? Mesmo com fundo de promoção que não foi cobrado durante tanto tempo e está sendo cobrado agora numa fração do que era, 30%, 40%, nós podemos elaborar uma campanha tão forte, visando o quê? Ajudar o lojista exatamente a vender mais. Então, isso por si só cria sustentabilidade de poder cobrar um aluguel da forma que foi contratado. Armando, alguns analistas enviaram perguntas aqui de uma forma geral sobre o Natal. Qual é a perspectiva para as vendas dos lojistas nesse Natal? A nossa expectativa é muito boa. Nós temos um Natal diferente. Bem, primeiro, adorei essa frase de o Natal mais esperado de todos os tempos. Realmente é. E mais do que isso, nós estamos tendo um Natal também diferente, com as diversas restrições que temos as viagens. Então, as viagens internacionais diminuíram muito, o turismo local aumentou bastante, trazendo um movimento para os shoppings aqui, as pessoas saindo de outros estados para vir para as diversas cidades, interagindo, criando um bom fluxo no shopping center. E o fato de não ter essas viagens, elas trazem oportunidades de venda durante o Natal. Então, eu dou o exemplo do Village Mall. Eu não estou com um número agora de novembro na cabeça, mas apresentou um forte crescimento mais uma vez. Em outubro nós já tínhamos visto, em setembro nós já tínhamos até anunciado isso, que as lojas de luxo tinham vendido 9,5% a mais do que o mesmo setembro do ano anterior. Eu me refiro às mesmas lojas, na mesma base de comparação. E o que nós temos visto, o shopping como um todo crescendo, trazendo bons resultados de venda, seja no segmento de luxo, seja no empreendimento como um todo. E, de novo, com muitas restrições que ainda tem. Então, é essa expectativa que a gente tem, Luísa, e para as diversas pessoas que perguntaram, uma expectativa positiva para o Natal. Mas, Não, talvez até voltando no ponto antes sobre como estamos vendo dezembro, como estamos vendo a retomada. Quando a gente fez essa apresentação, a gente usou palavras específicas para falar cada fase que teve nesse ano. E eu lembro até do Oxford também fez isso, né? Tentando resumir o ano como lockdown. E se em novembro a gente tinha talvez uma nova palavra mais forte, que era a segunda onda, agora em dezembro a gente começa a falar de vacina. E eu fico imaginando o que são as próximas palavras. Porque se a gente vê que hoje em dia, com tudo o que está acontecendo, as vendas já estão subindo, já estão melhorando, imagina quando a gente voltar para o nosso dia a dia. Palavras que a gente usou aqui como recuperação começam a talvez entrar um pouco mais na agenda de Oxford, nas palavras do ano. Então, assim, com certeza ainda temos muitos desafios. É impressionante a venda que a gente tem hoje em dia com todos os desafios que ainda estão pela frente. Mas a gente começar a falar de novas palavras, e eu lembro hoje de manhã vindo para a empresa, começando a ver as notícias, ouvindo a palavra vacina, falei, nossa, mudou a agenda. Isso é muito bom. Então é muito bom a gente ver que as coisas estão melhorando. Ainda temos restrições, ainda temos menos horários, ainda temos muitas coisas que são um desafio. Aliás, temos o desafio de quebrar um recorde de venda que foram os anos anteriores. Mas com certeza a gente está vendo as coisas melhorando. Temos aqui, como dito, uma base de comparação muito alta, mas a alegria volta aos shoppings, a perspectiva futura aumenta e por isso até a gente vê os lojistas pensando no longo prazo. Porque isso aqui não é um business que a gente está pensando somente em um trimestre, a gente está pensando em vários anos. E eu acho que a Multiplan vem se adaptando nos últimos anos para pensar no futuro. Então acho que esse Natal tem seus desafios, mas a gente também se preparou bem. Por isso que eu falei do copo meio cheio, meio vazio. Tem muita oportunidade. Não adianta nós ficarmos só focados numa agenda negativa de recuperação, de problema. Vamos olhar como foi forte a recuperação, como foi consistente e as oportunidades que temos para frente. Por isso estamos trabalhando, como mostramos para vocês ali, em inúmeros projetos, né, que foram retomados e estão sendo, em breve, serão iniciados a construção. Aproveitando então essas palavras, tem uma pergunta oportuna aqui novamente do Igor, do Santander. Com relação à taxa de ocupação, o que esperar para o primeiro trimestre de 21, que sazonalmente é um trimestre um pouco mais complicado? Igor,
dizem que o primeiro trimestre é a ressaca do Natal, né, no setor de shopping. E aí, recentemente, numa reunião virtual dessa, eu escutei de um investidor dizendo assim, todo trimestre a gente começa a pensar no primeiro TRI de uma forma negativa. E todo trimestre nós erramos, né? Então eu achei ótimo, principalmente porque foi espontâneo dele falar isso, mas eu vou dividir com você qual é a expectativa. A expectativa é que nós estamos vivendo um ano diferente. Se você for olhar os meses de agosto, setembro, outubro, é aquela correria para abrir loja. Eu quero estar pronto para o Natal. Eu, lojista, quero estar pronto para o Natal, ficar pronto, mercadoria. Então, o período de locação, normalmente, se você olhar, a taxa de ocupação ela cresce, você vai ver novas lojas abrindo ali no final do ano, porque o Natal é a temporada mais importante do varejo. Esse ano foi diferente. Esse ano nós vivemos uma taxa de ocupação que caiu do segundo para o terceiro trimestre por uma razão muito simples. No segundo trimestre, muitos shoppings ainda estavam fechados ou estavam operando de uma forma restritiva, de uma forma parcial. No terceiro trimestre, nós vimos a realidade, seja ela qual for. Todos os shoppings abriram e nós estávamos preparados para ver até uma taxa de ocupação pior. O que nós vimos foi uma taxa de ocupação ainda mais resiliente do que havíamos imaginado alguns meses antes. E apresentamos uma taxa de 95,3% no final do terceiro trimestre, que se você for olhar comparação com a média no Brasil, se você for olhar fora do Brasil, mercado americano, na Europa, é uma taxa muito elevada. Então, somos privilegiados de ter, pela qualidade do nosso portfólio, uma taxa de ocupação alta como essa. Mas por isso é que eu vejo eu vejo com muita dúvida essa ressaca do primeiro trimestre, porque talvez esse não foi um ano normal, foi um ano atípico. Nós podemos ver o quê? Se tivermos um bom Natal, nós podemos ver um primeiro trimestre exatamente com uma recuperação. Um outro ponto que a gente não pode esquecer de destacar é que existem as propriedades fortes, os bons pontos, né? Vamos pensar, acho que tem alguns pontos aqui para a gente explorar. Deixa eu voltar atrás, Igor. Primeiro, o varejo, ele cada vez cresce mais dentro do shopping. Ele está saindo do varejo da rua para ir para dentro do shopping. E por motivos bons, pelo próprio desenvolvimento imobiliário, pelo crescimento imobiliário, pela falta de espaço que existe hoje nas ruas, que faz com que se procure novos pontos, espaços dentro do shopping. E depois, um bom ponto. Um bom ponto faz toda a diferença. Você tem uma loja onde passam milhares e milhares de pessoas na frente do seu produto, isso faz muita diferença. E é isso que nós temos. E é isso que nós buscamos melhorar a cada dia, revitalizando shoppings, revitalizando o mix. Ter bons pontos fortes. Então eu não tenho dúvida nenhuma que nessa gestão de portfólio de lojistas serão privilegiados os bons pontos. Então eu acho que nós podemos ter um primeiro trimestre até melhor, a depender de como vá as vendas de Natal, que nós já respondemos antes, temos uma visão otimista para isso. Bom, próxima pergunta é sobre estratégia digital. Com relação ao desenvolvimento digital, se a empresa pensa em um crescimento orgânico ou se há possibilidade de crescimento por meio de aquisições, a pergunta é do Rafael Veiga. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Rafa. De fato, você imagina, entre ter analisado 700 startups via Startplan, tiveram algumas oportunidades, né? Diversas, na verdade. E a nossa visão é muito simples. A Multiplan é uma empresa que está sempre olhando oportunidades. A gente, de fato, fez um investimento ali atrás na Delivery Center, que hoje é um hub de integração do varejo. Você imagina, ela é um triângulo, né? Ela existe dentro do triângulo, ela conecta 3 pontas, que são os grandes canais de venda online, desde marketplaces a canais próprios, ao multi, a venda via WhatsApp, a social media. Por um outro lado aqui, os produtos, estoques, fotos, metadados daqueles lojistas dos nossos shoppings e por um outro lado, a logística de entrega last mile. Ou seja, ela realmente pega os nossos lojistas e bota eles para vender em diversos canais online, oferecendo a possibilidade de entrega same hour, same day, por aí vai. Como essa, há outras oportunidades, eventualmente, que a gente vai estar olhando. O
O importante para a gente é entender o Multi, o nosso projeto, como um hub de integração. Ao mesmo tempo que a Delivery Center é um hub de integração do mercado de varejo, a gente entende que a gente é um hub de integração dos nossos shoppings. Então, em vez da gente reconstruir tudo aquilo que o mercado já oferece, a gente, na verdade, vai conectando com o que há de melhor no mercado. Eventualmente, se tiver alguma oportunidade, a gente vai olhar, mas não tem nada aqui certo, não tem nada aqui definitivo, a gente simplesmente sempre está olhando as boas oportunidades. Obrigada, Daniel. Nós recebemos ainda algumas perguntas depois de começarmos aqui a sessão de perguntas e respostas, então voltamos a um tema que já foi tratado, mas um detalhe. O Antônio Martins, do BTG Pactual, pergunta sobre a queda marginal nas vendas entre novembro e outubro em relação ao ano passado, mesmo com os shoppings abertos por mais horas. Acreditam que isso se deve ao impacto de uma Black Friday menos forte com a relevância do e-commerce? Antônio, eu não sei se eu usaria a palavra com a queda de vendas de outubro para novembro. Primeiro, imagina o seguinte, nós normalmente divulgamos dados trimestrais. Estaria junto, você não teria nem visto se novembro foi um pouco menor do que vendeu em outubro. Isso acaba somando. Depois, outubro, nós fizemos uma prévia, eu tinha comentado, com vendas de cerca de 81%, e nós anunciamos isso junto com o resultado do terceiro trimestre, no final de outubro. E a venda de outubro acabou vindo até melhor quando você saiu da prévia para vendas definitivas. E, além disso, foi acrescentado também as vendas do Parque Shopping Maceió, que acabam chegando um pouquinho depois que a gente consegue fechar a venda. Lembra que o Parque Shopping Maceió não é administrado por nós. Então, novembro é a mesma forma, não tem o Parque Shopping Maceió, ainda foi com base em números preliminares. Então, e eu achei muito bom. Eu não acho que o sucesso vai ser, se for 85, tem que ser 86, tem que ser um número maior. O volume de vendas transacionadas foi sim muito bom. Um outro ponto que a gente tem que avaliar é que, como foi dito há pouco tempo atrás, o shopping não é um lugar só de vendas, né? Não é o paraíso das compras. O shopping é um lugar de lazer, de serviços, de entretenimento também. Então, quando você pega uma Black Friday, que é especificamente uma promoção de produtos de venda, é natural que você tenha, através do próprio e-commerce, um movimento grande, né? Um último ponto que me passa na cabeça é lembrar que em novembro do ano passado nós tivemos um recorde. Nós tivemos um crescimento de vendas muito expressivo. Eu me lembro de ter visto uma prévia antes do Black Friday, depois uma prévia depois do Black Friday e teve um crescimento muito forte. Ou seja, nós botamos uma base muito mais alta para comparar. Então, como esse número é 80%, 85%, o número que foi em relação ao ano passado, imagina que outubro do ano passado possa ter sido mais fraco, novembro pode ter sido muito bom, você viu o trimestre como muito forte, mas criou uma dificuldade na comparação agora ou uma facilidade na comparação, depende da maneira que você queira ver. O importante é que foi um número consistente, foram números fortes de venda. É dessa maneira que nós enxergamos essa prévia de venda apresentada de novembro, de forma muito positiva. Bom, a próxima pergunta é do Pedro, do Credit Suisse. Como tem sido a atividade comercial agora no fim do ano? Em comparação ao início do ano, como tem sido a dinâmica de preço? E qual perfil de lojista ou setor tem apresentado uma maior demanda por novas áreas? Pergunta difícil, Pedro. Primeiro, comparar o início do ano com agora fica difícil, porque são duas situações muito distintas. Segundo, como eu comentei há pouquíssimo tempo atrás, a atividade, diferente do que você vê em anos anteriores, a atividade nesse terceiro para o quarto trimestre, ela foi prejudicada. Eu digo atividade comercial, atividade de locação de novos espaços, porque nós não vimos aquela corrida do ouro pensando no Natal, aquela euforia, não tem que fazer a loja correndo para fazer para o Natal. Como eu disse, é um ano atípico.
Mas a atividade comercial foi retomada, e ela foi retomada forte no terceiro trimestre. E o que nós temos visto são uma atividade crescente. Nós temos visto a nossa equipe comercial super ocupada, super ativa, negociando diversos espaços, negociando diversas lojas. É cedo para falar ainda de preço, o tempo vai estar mostrando, eu não quero aqui ficar falando se vai ser maior, melhor, pior, igual, é muito cedo. Agora, tenha claro uma coisa, a nossa prioridade é no mix, a nossa prioridade não é eu vou locar para quem paga mais. Você pode locar para quem paga mais e trazer uma operação que não vai agregar valor para o shopping. A nossa visão é no médio e longo prazo, é trazer operações que vão gerar valor para o shopping center, consequentemente energizando todas as outras lojas que estão ali ao lado. Esse é o nosso objetivo. Então não é por quanto eu vou locar somente, é para quem que eu vou locar, que produto tem, como é essa operação. O mercado americano usa a expressão do best in class. Então é isso mesmo, é isso que a gente busca o tempo todo. Só agregando, né? A gente voltou aqui na comparação até janeiro, mas vamos voltar um pouco menos, vamos voltar para março. Março, a expectativa, e talvez eu diria até a expectativa do mercado, era que a gente tinha uma grande saída de logística. Talvez existisse um risco de ter uma grande vacância. E a gente provou no segundo trimestre que não, no terceiro trimestre que não, e o quarto trimestre também não dá essa indicação. No fim do dia, a gente está falando de uma troca de mix, que a gente chama de turnover, de quanto? 2%. Então não é uma questão por trimestre, que não é algo que a gente tem alguma grande dificuldade de locar. Devo lembrar de novo que existe uma grande demanda nos nossos shoppings. Como o Armando já destacou, a saída da rua para os nossos shoppings é mais um vetor de crescimento. O fato de a gente estar investindo em shoppings do futuro ajuda. E quando você pensa em locação de loja, a gente tem que pensar em todos os segmentos que estão entrando. A gente tinha, talvez, no shopping antigamente, mais da metade para vestuário. Hoje em dia é 1/3. A gente começa a falar de centros médicos, comida vegana, a gente começa a falar sobre pets, tantos segmentos a mais que entram. E isso tudo ajuda a gente. E quando o Armando falou de mix, é importante falar isso. Temos um bom mix. E mais importante do que falar, talvez, de uma troca de 1 ou 2%, é pensar como essa troca de 1 ou 2% vai ajudar os outros 98%. E esses 98% estão indo muito bem. Vídeo aluguel de mais de 100%, com custo de ocupação abaixo do histórico. Ou seja, estamos fazendo o mix de uma forma saudável e sustentável. Tem um outro ponto, Luísa, se permite, que passou na cabeça. Daniel, talvez você possa até me ajudar nesse sentido. Quando fala a comparação de vendas com aluguel, tem que ver que muitas coisas que acontecem, por exemplo, na estratégia nossa de pegar os produtos que estão no Multi, colocar também em outros aplicativos, pode ser que a venda aconteça lá. E o que a gente quer, mais importante, é gerar valor para o lojista. Ele tem uma loja, ele tem um espaço físico, ele tem um estoque, tá certo? E ele está usando aquilo ali para atender os consumidores. Tinha um caderno recente num jornal falando sobre logística e dizendo, e eu vi uma matéria até sobre o maior operador de varejo virtual falando sobre a nova estratégia de fulfillment. O shopping está junto com os consumidores. Os nossos shoppings têm uma localização privilegiada dentro de grandes centros de consumo. Nós conseguimos chegar na loja, da loja para a casa do lojista em pouquíssimo tempo. E isso aliado com a estratégia da Delivery Center de ter o conceito de Mall as a Hub. Por isso nos atraiu tanto para ser investidores da Delivery Center, para ter esse acordo operacional, pelo conceito claro de Mall as a Hub, de fazer essa integração dos sistemas e integração do varejo físico com o digital. Então, tem muitas vendas que acontecem, pensa numa venda que você compra pela internet e pega na loja, e se você tem uma concentração dessas vendas num determinado ponto, num determinado shopping, como é que você, lojista, sai desse shopping? Não sai. Então, muitas vezes, você não vai ter como vendas um único e melhor indicador de performance. Por isso, esse descasamento de venda de aluguel, que foi perguntado algumas vezes, não gera uma preocupação.
Tá? É isso, Daniel. É exatamente isso. Eu acho importante aqui reforçar o fato que hoje o nosso corretor, por exemplo, ele consegue virar para o lojista e falar para ele que, olha, nos nossos shoppings você não encontra somente um bom mix, um bom fluxo, uma boa propriedade como um todo, você também encontra integração ao ambiente online. Você também encontra logística como um todo. Eu vou falar uma frase que meu avô aqui adora dizer, que é que nos nossos shoppings, o que a gente está construindo digitalmente, permite que a gente fale para o lojista, olha, você vai alugar uma loja com a gente, mas você vai ganhar diversas. Porque, na verdade, quando o lojista hoje está numa loja, num shopping da Multiplan, ele está integrado a um sistema online que permite que ele venda através do Multi, através dos próprios canais dele, através dos grandes marketplaces como um todo, B2W, Mercado Livre, por aí vai. E com isso, ele consiga, de fato, aumentar a eficiência da sua operação e a gente gerar mais valor agregado para ele. Se a gente for olhar para a evolução do varejo como um todo, né, principalmente a omnicanalização, muito passa pela cadeia logística também. Até os tempos mais recentes, né, a venda que saía do e-commerce saía de uma central de distribuição que ficava às margens da cidade, porque o custo real estate dentro da cidade é mais elevado, e saía das margens da cidade e ia para o consumidor, enquanto a gente, na verdade, através dos shoppings, aqui no Brasil principalmente, aqui na Multiplan principalmente, a gente, com as nossas localizações privilegiadas, conseguimos aumentar muito a eficiência da cadeia, com um pedido saindo direto do shopping, direto de uma loja, próximo da casa do consumidor e indo até esse consumidor, a um custo menor de tempo, a um custo menor de capital, a uma eficiência muito maior. Então os nossos shoppings, a gente entende eles integrados ao mundo online de forma a ser uma grande alavanca para o nosso lojista e para os nossos consumidores. Bom, a próxima pergunta, ela passa um pouco pelos temas que foram tratados aqui agora, mas ela envolve um outro ponto interessante, é uma pergunta da Mariana Orlandi. Ela fala, com o novo mix, agora indo mais para serviços e varejistas focando em hubs, como vocês enxergam a rentabilidade por metro quadrado? Mariana, pena que a gente não tem aqui um slide antigo, é bem antigo, talvez você ache ainda na nossa página na internet esse detalhe, mas nós mostramos a evolução dos segmentos ao longo do tempo e nós mostramos também a renda desses segmentos ao longo do tempo. Então, existia quase que virou um mito, né, talvez, assim, que uma loja de alimentação pagava menos do que uma loja de vestuário. Isso não é verdade, isso mudou ao longo do tempo, porque você ia ao shopping para comprar um produto específico, por exemplo, uma roupa, e você não ia ao shopping para jantar. Isso mudou ao longo do tempo. Então ficou a imagem do passado numa realidade completamente diferente. Hoje eu raramente não vou almoçar ou jantar no shopping, por toda a conveniência que tem, por toda a facilidade de estacionamento, o carro está segurado, né, pela tranquilidade, pelo ambiente, eu digo, de temperatura controlado, segurança, e hoje mais ainda até a segurança higiênica, né? Quando a gente fala da questão do Covid, toda a segurança, protocolos que foram adotados nos empreendimentos. Então, eu vejo ao contrário, eu vejo como essa adaptação dos shoppings nos ajudou a ter um crescimento de rendas que, obviamente, com exceção desse ano, que ficou distorcido, se você olhar nos anos anteriores, e de novo, olha que o mix foi mudando a cada ano, a gente apresenta isso a cada relatório, normalmente no quarto trimestre, você vai ver que a renda da companhia tem conseguido crescer e crescer bem, crescer acima até da inflação. Eu acho que é a prova de que essa visão é uma visão mais do passado, não é bem assim. Eu, na verdade, simplificaria falando que é a mão invisível da economia. Demanda cria um preço maior. Então, hoje em dia, as pessoas vão para o shopping buscando mais serviço, buscando mais alimentação. Isso tem uma consequência óbvia para o lojista. Eu quero estar onde eu tenho uma demanda, alguém que quer estar na minha loja, quer usar os meus serviços, quer comer no shopping. Então, com essa mão invisível, os preços são reajustados. Então, hoje em dia, com tanta demanda por pessoas querendo ter um momento de prazer no shopping, as pessoas
buscam lojas que oferecem isso. E com isso a gente tem hoje mais alimentação, pagando mais aluguel. E serviço da mesma forma. E até destaco um outro ponto. A Multiplan tem uma visão de muito longo prazo. Então, quando a gente pensa num shopping, a gente não pensa nele quando ele vai abrir. A gente tenta visualizar como ele vai ser nas próximas décadas, como ele vai evoluir e como a região vai crescer. Então, quando você abre um shopping, você precisa de uma ancoragem maior, que muitas vezes você também vai ter alguns lazeres, como academias, como você vai ter talvez um cinema. Antigamente, inclusive, era basicamente cinema. Hoje em dia a gente vê isso migrando. Inclusive o Morumbi nesse momento não tem nenhum cinema. O Barra Shopping por si só, o ativo, não tem cinema também. E por quê? Eles já tiveram. Mas porque a gente hoje em dia tem mais do que uma ancoragem dada por lazer. A gente tem os parques que o Armando citou. A gente tem os prédios residenciais, comerciais. A gente tem os decks, os eventos, pista de patinação. A gente começa a utilizar o shopping em suas áreas que não representam a ABL, ou seja, a área bruta locável, ou o entorno do shopping, para ancorar o shopping. Dessa forma, a gente pode abrir mão, talvez, de uma loja de lazer, que é uma grande âncora, e trazer pequenas operações de serviço. E, obviamente, isso é um processo que a gente chama de satirização, a rentabilidade por metro quadrado fica muito maior. Então, hoje em dia, existe, você perguntou especificamente de serviço, muitos serviços que são lojas pequenas e são extremamente eficientes. E, obviamente, se existe tanta eficiência, o aluguel acompanha. Então, hoje em dia, a gente tem tido mais serviços focado não em grandes âncoras, porque não precisa de outro cinema, outra academia. Então, são lojas menores, pagando mais aluguel. E na parte de alimentação, nem existe o que a gente chama de loja âncora. A gente tem, no máximo, um restaurante, que é comparável a uma mega loja de vestuário. Ou seja, à medida que a gente pega, talvez, uma mega âncora, ou, desculpa, uma âncora, que era de vestuário, e transforma em alimentações, restaurantes e serviços, a rentabilidade por metro quadrado cresce muito. Então, o segmento é mais rentável e o shopping como um todo, com esse processo de satirização, fica mais rentável também. Perfeito. Ainda bem que você disse que ia falar de uma forma mais simples. Bom, estamos nos encaminhando para as últimas perguntas. Aproveitando a última pergunta feita por uma mulher, a próxima pergunta é sobre mulheres na gestão. Opa! Como vocês asseguram a participação de mulheres na gestão da empresa? Olha, a pergunta é ótima, porque quando a gente vê a quantidade de mulheres na companhia, é muito grande, ocupando cargos de gerência. Eu te digo um número já de cabeça, nas nossas propriedades, a maior parte é gerida por mulheres. Então, o que nós buscamos aqui é ter meritocracia, né? Merecer, conquistar de uma forma igual. Né? Então, hoje nós temos e a Luísa está aqui representando o palco, um desses exemplos, né, liderando a área de assessoria de comunicação, entre diversas outras gerentes e diretoras que temos, que são mulheres, sempre muito competentes. Tentando até usar esse exemplo que você falou dos superintendentes, quem é o prefeito do shopping, né? Que o shopping é uma cidade, quem é que manda? É o superintendente. 2/3 dos nossos shoppings são geridos por uma superintendente. Então, assim, isso exatamente hoje em dia a gente vê essas habilidades de ter multitasking, que às vezes são até criticadas nos homens. Então, quando você tem que gerir uma cidade, você tem que ter essa habilidade. Então, nada melhor do que a simples meritocracia para garantir que esses nossos shoppings estão sendo geridos da melhor forma possível. E aqui na empresa também temos diversos exemplos e eu acho que o foco é esse, mérito. E eu acho que a gente tem, cada dia, visto mais e mais as mulheres assumindo mais cargos na empresa e no mundo, exatamente por todas as habilidades que elas têm e temos bastante orgulho disso. No caso da companhia, até ressaltando, nós temos representantes mulheres no conselho de administração, na diretoria, na gerência da companhia e nas nossas propriedades. Então, importante destacar. Perfeito. E indo para a nossa última pergunta, Armando, acho que permite falar um pouco mais de futuro também, sobre a questão das usinas fotovoltaicas, se a companhia pretende construir novas usinas fotovoltaicas. É um bom ponto. Nós estamos sempre olhando as oportunidades, mas vai depender, na verdade, o que nós estamos fazendo é o uso de capital. Então, que retorno esse capital terá? Como ele vai ajudar o lojista e que retorno isso traz para o capital da companhia. Então, essa é a nossa maior prioridade. Temos estudado muitos projetos,
projetos pequenos, projetos grandes, fontes de energia renováveis, alinhadas, né, com a questão de sustentabilidade, com a questão do ESG. Então, é um tema muito importante. Recentemente, nós criamos um grupo multitarefa para olhar de uma forma mais ampla para algumas dessas oportunidades. E, de novo, respondendo diretamente, avaliar retorno, avaliar a oportunidade de retorno. Perfeito. Agora, então, devolvo a palavra a você, Armando, para as considerações finais. Obrigado, Luísa. Obrigado, Hans, Daniel, Richard. Bem, eu queria agradecer a muitos. Primeiro, eu queria agradecer a equipe toda da companhia que se dedicou a fazer essa reunião virtual, né? Que foi um desafio para nós, né? Transformar a reunião física numa reunião virtual. Preparar essa apresentação. Mais uma vez eu quero agradecer a dedicação de todos os nossos colaboradores. Trabalhamos muito ao longo desse ano, nós trabalhamos muito ao longo de todos os anos, mas esse ano nós trabalhamos ainda mais e com mais incertezas, com os desafios pessoais que cada um de nós teve que viver. Eu quero agradecer aos nossos investidores, nossos analistas, pelo tempo que vocês dedicam a entender a companhia, entender o nosso negócio. Isso para nós é muito importante esse conhecimento profundo que vocês têm do negócio que nós atuamos, da maneira que a companhia pensa. Então, muito obrigado pela sua atenção nesse sentido. Agradecer aos nossos investidores de uma forma mais ampla, seja de renda fixa, de renda variável, mais uma vez pelo tempo, pela dedicação, pela confiança.